A ansiedade e o medo são sentimentos que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. E se nada der certo? E se eu não for capaz? Essas perguntas parecem nos prender em um ciclo de incertezas e preocupações, roubando nossa paz e nos afastando da confiança em Deus. Mas e se eu te dissesse que, mesmo antes de você enfrentar esse desafio, Deus já preparou a solução? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, assim como nós, lutaram contra dúvidas e inseguranças. Moisés hesitou diante de seu chamado, os discípulos enfrentaram tempestades que testaram sua fé, e ainda assim, Deus permaneceu fiel em cada uma dessas situações. Ele nunca nos abandona, e sua providência divina age mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Talvez hoje você se sinta sobrecarregado, como se estivesse carregando um peso impossível de suportar. Mas Deus já está à frente, preparando cada detalhe da sua vitória. A fé não significa ausência de medo, mas sim decidir confiar que o Senhor é maior do que qualquer desafio. Quando entregamos nossos planos a Ele, milagres acontecem, e a multiplicação divina transforma o pouco que temos em mais do que suficiente. Se você já se perguntou como superar as incertezas e aprender a confiar verdadeiramente em Deus, este conteúdo foi feito para você. Ao longo dessa jornada, vamos explorar como a fé, a oração e a perseverança podem te ajudar a vencer o medo e encontrar esperança nas promessas divinas. Está pronto para essa transformação? Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados pelos desafios da vida, como se estivéssemos carregando um fardo pesado demais para suportar. Mas antes mesmo de nos darmos conta do problema, Deus já está trabalhando na solução. Ele vê além do que conseguimos enxergar e, com sua providência divina, prepara caminhos onde antes só víamos impossibilidades. Essa é a confiança que devemos cultivar, saber que, mesmo quando tudo parece incerto, Ele já está agindo. O medo pode nos paralisar, tornando-nos incapazes de dar o primeiro passo. Mas Deus não nos chama para vivermos presos à ansiedade. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que todos aqueles que confiaram em Deus encontraram forças para seguir em frente. Moisés, diante do chamado divino, inicialmente duvidou, mas Deus já havia preparado tudo para que ele cumprisse sua missão. O mesmo acontece conosco quando nos entregamos verdadeiramente, Deus nos capacita. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida e insegurança. O que fazer diante da incerteza? A resposta está na fé e na oração. Quando paramos de focar no medo e começamos a confiar nas promessas de Deus, algo poderoso acontece. O Senhor nos dá coragem para enfrentar os desafios e perseverança para continuar mesmo quando parece difícil. Ele já está agindo, basta abrir os olhos espirituais e enxergar sua mão sobre a sua vida. Então, respire fundo. Deus já preparou o caminho. Ele conhece cada lágrima que você derramou e cada preocupação que assola seu coração. Seu amor e cuidado são constantes, e Ele nunca te deixará sozinho. Confie, porque o que hoje parece um obstáculo intransponível pode ser justamente o cenário onde Deus manifestará seu poder. O medo tem uma maneira sutil, porém poderosa, de se infiltrar em nossos pensamentos. Ele se esconde atrás de uma pequena pergunta: e se eu fracassar? E se as coisas não saírem como planejado? E se eu não for bom o suficiente? Essas dúvidas corroem nossa fé e nos impedem de enxergar as promessas de Deus. O problema não é sentir medo, mas permitir que Ele dite nossas decisões. E é exatamente isso que Ele tenta fazer, nos paralisar antes mesmo de começarmos. Não pense que apenas nós passamos por isso. Até mesmo grandes figuras bíblicas enfrentaram o peso da incerteza. Moisés, por exemplo, ficou apavorado quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito. Ele olhou para suas fraquezas, para o passado marcado por erros, e movido pelo medo, apresentou desculpas: e se eles não acreditarem em mim? E se eu não souber o que dizer? Êxodo 4:1. Mas Deus não o chamou por suas habilidades, e sim por seu propósito. O medo tenta nos convencer de que não somos capazes, mas Deus nos lembra que não precisamos ser. Quando Ele nos chama, já preparou tudo o que precisamos para cumprir sua vontade.
A obediência abre portas que jamais imaginaríamos atravessar. Imagine se Moisés tivesse deixado o medo vencer. O que teria acontecido com o povo de Israel? Felizmente, ele escolheu confiar, e sua coragem permitiu que um grande milagre acontecesse. O mesmo vale para nós. Toda vez que surgir, troque-o por uma certeza: se Deus está comigo, nada pode me impedir. A confiança em Deus não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los. Então, em vez de fugir, faça como Moisés, entregue suas dúvidas a Deus e confie que Ele já está preparando o caminho. O medo pode sussurrar dúvidas, mas a fé declara com firmeza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Muitas vezes, quando Deus nos chama para algo maior, nossa primeira reação é olhar para nossas limitações. Mas eu não sou bom o suficiente, não tenho tudo o que preciso, e se eu falhar? Foi exatamente assim que Moisés reagiu quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito. Ele se sentia inadequado, incapaz, pequeno demais para tamanha missão. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A resposta de Deus a Moisés foi simples, mas profunda: o que você tem nas mãos? Êxodo 4:2. Moisés tinha apenas um cajado, um objeto comum para um pastor. Mas nas mãos de Deus, aquele simples pedaço de madeira se tornou um instrumento de milagres. Foi com ele que o mar se abriu, que pragas caíram sobre o Egito, que a água brotou da rocha. Deus não precisava que Moisés fosse extraordinário, ele só precisava que ele confiasse. Quantas vezes olhamos para nossas próprias mãos e pensamos que não temos nada de especial, esquecemos que Deus não precisa de grandes recursos para realizar grandes coisas. Ele usou uma pedra nas mãos de Davi, um pouco de farinha na casa da viúva e 5 pães e 2 peixes para alimentar multidões. O segredo não está no que temos, mas no que entregamos a Deus. Quando colocamos o pouco que temos em suas mãos, Ele faz o impossível acontecer. Se Deus está te chamando para algo, pare de focar no que você acha que falta e olhe para o que já está ao seu alcance. Confie que Ele vai multiplicar, abrir portas e transformar o comum em extraordinário. Sua única tarefa é dar o primeiro passo em fé. Quando você responder ao chamado, Deus cuidará do resto. Afinal, foi Ele quem te escolheu, e Ele mesmo te capacitará para a missão. O passado pode ser um dos maiores obstáculos para avançarmos na fé. Muitas vezes, nos prendemos aos erros que cometemos, acreditando que eles nos desqualificam para os planos de Deus. Moisés conhecia bem essa sensação. Antes de se tornar o grande libertador de Israel, ele havia matado um egípcio e fugido para o deserto, carregando consigo o peso da culpa e do medo. Para ele, seu passado era um sinal de que não poderia ser usado por Deus. Mas Deus via algo diferente. A fé exige que deixemos de olhar para nossas falhas e passemos a enxergar o que Deus pode fazer através de nós. Moisés tinha medo de repetir seus erros, mas Deus não o chamou por causa do seu passado, Ele o chamou por causa do seu propósito. O mesmo acontece conosco. Deus não está preso às nossas limitações, Ele vê além delas. Ele transforma nossas cicatrizes em testemunhos e nossos fracassos em ferramentas para o cumprimento do seu plano. Muitas vezes, achamos que Deus só pode nos usar quando estivermos prontos, mas a verdade é que Ele nos chama no meio do processo. O apóstolo Paulo, antes de se tornar um dos maiores pregadores do Evangelho, perseguia cristãos. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois foi usado para fortalecer a igreja. Deus não busca pessoas perfeitas, Ele busca corações dispostos. E quando nos rendemos a Ele, nossos erros deixam de ser um fardo e se tornam parte da nossa história de superação. Se você tem olhado para o seu passado e se perguntado se Deus ainda pode te usar, a resposta é sim. Deus não te define pelos seus erros, mas pelo propósito que Ele colocou em você. Não permita que a culpa te impeça de viver os planos que Ele tem para a sua vida. O passado pode ter sido marcado por falhas, mas seu futuro está nas mãos de Deus. E com Ele, cada dor, cada erro, cada momento difícil pode ser transformado para algo muito maior do que você imagina.
Nos momentos de incerteza, é fácil sentir-se fraco, como se não tivéssemos forças para continuar. Mas Deus, em sua infinita graça, nos deixou promessas que renovam nossa coragem e esperança. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são apenas um conforto passageiro, mas uma garantia de que Deus nunca nos abandona. A Bíblia está cheia de declarações poderosas para aqueles que se sentem fracos ou desanimados. Em Josué 1:9, Deus ordena: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa não era apenas para Josué, mas para todos que escolhem confiar em Deus. Ele está conosco em cada desafio, sustentando-nos quando nossas forças parecem se esgotar. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante das dificuldades da vida? Mas Deus nos lembra que sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Isso significa que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Nossa parte é confiar e seguir em frente, sabendo que Ele nos capacita. Quando as dificuldades tentarem nos abalar, podemos recorrer às Escrituras e declarar essas promessas sobre nossas vidas. A palavra de Deus é viva e eficaz, e nos fortalece de dentro para fora. Então, se hoje você se sente sem forças, agarre-se às promessas do Senhor. Leia, memorize e declare esses versículos, permitindo que a verdade divina encha seu coração de fé e esperança. Deus já preparou o caminho e prometeu que estaria com você em cada passo. Não importa o tamanho do desafio, sua força é suficiente para te sustentar. Lembre-se, a força que você precisa não vem de você mesmo, mas daquele que te chamou. Muitas vezes, olhamos para o que temos e achamos que não é suficiente. Eu não tenho recursos, não tenho talentos, não tenho nada de especial para oferecer. Mas Deus nunca precisou de grandeza para fazer grandes coisas. Ele apenas pede que entreguemos a Ele o que já temos. Foi assim com a viúva em 2 Reis 4 versos 1 ao 7, que, diante de uma dívida impagável, só possuía um pouco de azeite. Aos olhos humanos, isso era nada. Mas nas mãos de Deus, tornou-se o suficiente para um milagre. O mesmo aconteceu no Novo Testamento, quando um menino ofereceu seus 5 pães e 2 peixes. João 6:9. Diante de uma multidão faminta, esse lanche parecia insignificante. Mas Jesus pegou o pouco que havia, deu graças e multiplicou, alimentando milhares de pessoas. O segredo nunca esteve na quantidade, mas na entrega. Deus não pergunta o quanto temos, mas se estamos dispostos a confiar e oferecer a Ele. Quantas vezes deixamos de agir porque achamos que precisamos de algo maior? A verdade é que Deus usa exatamente aquilo que já está em nossas mãos. Se Ele pôde transformar um simples cajado em um instrumento de libertação para Moisés, um pequeno punhado de azeite em provisão para uma viúva, e um lanche de criança em alimento para multidões, imagine o que Ele pode fazer com sua vida. O milagre começa quando decidimos confiar e agir em fé. Então, olhe para o que você tem agora. Pode ser um talento, um recurso, uma oportunidade ou até mesmo uma simples oração. Entregue a Deus, sem medo de que seja pouco. Ele é especialista em multiplicação divina. Quando colocamos nossa fé em ação e entregamos o que temos, Ele transforma o ordinário em extraordinário. Nunca subestime o que Deus pode fazer com um coração disposto. A fé não é algo passivo. Confiar em Deus não significa simplesmente esperar sem agir, mas sim dar passos mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. Foi assim com os israelitas quando Deus ordenou que marchassem ao redor de Jericó. Josué 6 versos 2 ao 5. Aos olhos humanos, dar voltas em uma cidade fortificada não fazia sentido algum. Mas, em obediência, eles seguiram a orientação divina e, no momento certo, os muros caíram. A fé exige ação. Quantas vezes esperamos ver um milagre antes de nos movermos? Mas a ordem de Deus muitas vezes vem antes da evidência.
Pedro só experimentou andar sobre as águas quando decidiu sair do barco. Mateus 14:29. O Mar Vermelho só se abriu depois que Moisés ergueu seu cajado e avançou. Êxodo 14:21. Deus já preparou o caminho, mas cabe a nós dar o primeiro passo. A fé não espera as circunstâncias se alinharem perfeitamente, ela age mesmo em meio à incerteza. Muitos ficam paralisados, esperando que tudo esteja pronto antes de obedecer. Mas a verdade é que Deus honra aqueles que confiam e se movem. Quando colocamos nossa fé em prática, algo poderoso acontece. A porta que parecia fechada se abre, a provisão chega, a resposta de Deus se manifesta. Mas para isso, precisamos sair da zona de conforto e seguir adiante, mesmo sem ver toda a estrada. O milagre acontece no movimento. Então, o que Deus está te pedindo para fazer hoje? Qual é o passo de fé que você tem hesitado em dar? Pode ser perdoar alguém, iniciar um projeto, mudar de direção ou simplesmente confiar mais. Seja qual for o desafio, lembre-se: a fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Haja, confie e avance. Deus já preparou tudo, mas cabe a você dar o primeiro passo. A fé em ação não é apenas um conceito bíblico, ela tem sido o alicerce de muitas pessoas ao longo da história. John Bunyan, autor de O Peregrino, escreveu sua obra-prima enquanto estava preso por pregar o Evangelho. Em vez de se lamentar, ele usou aquele tempo para criar um dos livros cristãos mais influentes de todos os tempos. Sua fé não foi abalada pelas circunstâncias, mas o impulsionou a cumprir seu propósito, mesmo na adversidade. Outro exemplo marcante é George Washington Carver, um cientista brilhante que enfrentou enormes dificuldades por ser um homem negro nos Estados Unidos pós-escravidão. Apesar dos desafios, ele confiava que Deus o guiaria. Carver sempre buscava sabedoria através da oração e afirmava que Deus lhe revelava segredos da natureza. Seu trabalho revolucionou a agricultura, beneficiando milhões de pessoas. Quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a ir além do que imaginamos. Esses exemplos nos mostram que a fé não nos isenta de dificuldades, mas nos dá força para superá-las. Todos os que fizeram a diferença enfrentaram desafios que poderiam tê-los paralisado. Mas, em vez de cederem ao medo, perseveraram, confiando que Deus estava no controle. Assim como Moisés foi transformado de um fugitivo inseguro em um grande líder, Deus pode nos usar poderosamente quando entregamos tudo a Ele. Então, qual é a sua desculpa para não agir? Você pode estar enfrentando dificuldades, mas lembre-se de que grandes feitos sempre nascem da perseverança na fé. A história está repleta de exemplos de pessoas que confiaram em Deus e viram milagres acontecerem. O mesmo pode acontecer com você. Quando a fé se torna o fundamento da sua vida, o impossível se torna possível. O que Deus pode realizar através da sua fé hoje? Uma das maiores dificuldades da fé é abrir mão do controle. Queremos planejar tudo, prever cada detalhe, garantir que nada sairá do esperado. Mas confiar em Deus significa entregar nossas preocupações e aceitar que Ele sabe o que é melhor para nós. Corrie ten Boom, uma mulher que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas, entendeu bem essa verdade. Mesmo diante do sofrimento, ela escolheu confiar que Deus estava no controle e viu sua provisão em meio ao caos. Abrir mão não significa desistir, mas sim reconhecer que há um Deus que vê além do que podemos enxergar. Muitas vezes, estamos segurando algo que Deus está pedindo para soltarmos, porque Ele tem algo muito maior para nós. Mas enquanto insistimos em fazer as coisas do nosso jeito, impedimos que Ele nos conduza pelo caminho certo. Confiar em Deus é um ato de coragem, que exige fé mesmo quando não entendemos tudo. A Bíblia nos ensina que a verdadeira paz vem quando lançamos nossas ansiedades sobre o Senhor. 1 Pedro 5:7. Isso significa que podemos descansar, sabendo que Ele já preparou tudo. Assim como um viajante não precisa se preocupar com o trajeto quando confia no piloto, nós também podemos seguir em paz quando deixamos Deus guiar nossa jornada. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas um pequeno pedaço da história. O que você precisa entregar hoje? Talvez seja um medo, uma decisão, um sonho que parece distante.
Deus está te chamando para confiar nele, não apenas com palavras, mas com atitudes. Lembre-se, quando soltamos o que está em nossas mãos, damos espaço para que Deus faça infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Efésios 3:20. A paz verdadeira nasce quando aprendemos a descansar nos braços do Pai. A vida pode ser incerta, mas uma coisa é garantida: Deus cuida de nós. Em 1 Pedro 5:7, somos lembrados de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem um amor inabalável por nós. Isso significa que não precisamos carregar sozinhos o peso das preocupações. Deus nos convida a descansar, confiando que Ele está no controle. Seu cuidado é constante, mesmo quando não conseguimos enxergar. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Nos preocupamos com o futuro, ficamos ansiosos com o que pode dar errado e tentamos encontrar soluções humanas para problemas que exigem intervenção divina. Mas Deus nunca nos chamou para vivermos sobrecarregados. Ele nos chama para confiar. Quando aprendemos a lançar nossas ansiedades sobre Ele, encontramos a paz que o mundo não pode oferecer. A Bíblia está cheia de promessas que garantem o cuidado de Deus. Em Mateus 6:26, Jesus nos lembra de como Deus sustenta as aves do céu, sem que elas precisem se preocupar com o amanhã. Se Ele cuida dos pássaros, quanto mais cuidará de nós, que fomos criados à sua imagem. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, cada necessidade, cada preocupação. Seu amor é tão grande que Ele já preparou a solução antes mesmo de vermos o problema. Então, qual fardo você está carregando que precisa entregar a Deus? Ele não prometeu que não teríamos desafios, mas garantiu que nunca estaríamos sozinhos. Seja qual for a sua preocupação, Ele já está trabalhando. Confie nele, descanse nas suas promessas e lembre-se: Deus nunca falha. Sua providência é real, sua graça é suficiente e seu amor nunca acaba. Você percebeu como a fé nos convida a enxergar além das circunstâncias? O medo, as incertezas e as dúvidas tentam nos paralisar, mas Deus nos chama para confiar, agir e entregar tudo a Ele. A Bíblia nos mostra que aqueles que escolheram confiar experimentaram milagres, multiplicação e transformação. A pergunta que fica é: qual será a sua resposta? Você continuará permitindo que o medo dite suas decisões ou dará passos de fé, sabendo que Deus já preparou o caminho? Reflita sobre tudo o que falamos aqui. Existe algo que Deus tem colocado no seu coração, mas que você tem hesitado em obedecer? Existe um medo que tem impedido você de avançar? Hoje é o dia de dar um passo de coragem. Confie nas promessas dele, lembre-se de sua fidelidade e permita que sua paz guie sua jornada. Grandes coisas acontecem quando escolhemos confiar em Deus de verdade. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e espalhe esperança. Além disso, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé e te ajudar a viver os planos de Deus para a sua vida. Juntos, vamos crescer espiritualmente e nos fortalecer na caminhada. E agora eu te pergunto: o que você pode entregar a Deus hoje? A resposta para essa pergunta pode ser o início de uma nova fase na sua vida. Confie, avance e creia: Deus já preparou tudo.